Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Uma grande alegria estarmos aqui para mais uma reunião da nossa rede de resiliência climática, Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática. Hoje nós queremos saudar a cada um que pôde estar conosco e que está aqui na nossa sala, mas eu também quero saudar aqueles que vão estar assistindo conosco, que já estão conosco no YouTube, porque nós temos esta ah, função, este objetivo de termos cada vez as nossas reuniões gravadas, porque alguns dos nossos participantes que não conseguem estar presente, depois podem ver, e fica também estas palestras fantásticas dos nossos convidados, gravadas, que podem ser usadas em aula, podem ser usadas como outros materiais, muito importante que a gente quer dar destaque aos nossos colegas. Então, o propósito da Rede Resiliência Climática são vários. Um deles é formar pessoas, por isso dos nossos convidados com as palestras a cada mês. E você que está conosco, se for novo aqui na nossa rede, não souber, nós, ao final, a Tayane, que está aqui conosco, oi, Tayane, tudo bem? A Tayane, que está conosco, ela lidera ali um grupo de alunos, ela é nossa doutoranda, ela lidera um grupo de alunos do nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável, também do curso de biologia, e nós fazemos os certificados para você, viu, Guerra? Doutor Antônio Guerra, que é o nosso convidado de hoje, e também os nossos participantes. Quando você preenche ali a sua presença, que daqui a pouco haverá um formulário simples, só para o nome, e-mail, enfim, nós depois vamos fazer, ao final do ano, a gente faz um certificado de formação, que esse é um propósito, porque nós temos muitos jovens doutores, temos aqui muito experientes doutores, mas temos jovens doutores e doutorandos que esta formação é muito importante também para a gente trocar entre nós quais são os nossos fazeres, quais são os nossos conceitos, enfim. E um outro objetivo muito importante é que a gente se conheça como pesquisadores, para nos agregar em grupos menores e fazermos projetos e pesquisa junto, publicarmos juntos e também podermos buscar financiamento aos nossos projetos, tanto em outros países como no Brasil, enfim, de forma coletiva, porque isso ajuda e fortalece o trabalho de cada um. E falando em publicação, nós temos a nossa revista internacional Resiliência Climática, que nasceu a partir da rede em 2019 e que já tem muita publicação muito importante. E pedimos a você que acesse a nossa revista e que também, além de acessar a nossa revista, possa também se filiar à nossa revista, lá como autor, mandando seus textos, e também como revisor, né, de artigos, e aqueles que também gostam de aprofundar um pouco mais isso, pode participar do comitê científico da revista também. A nossa revista é a International Journal of Environmental Resilience, Research and Science, e ela está hospedada na plataforma maior do portal da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu sempre gosto de deixar este link aqui para vocês no nosso chat, quem está dentro da sala, e gosto também de colocar lá no YouTube, quando depois podemos editar o espaço. Mas, sem mais delongas, dando um grande abraço a cada um que está aqui conosco, tanto dentro da sala como na reunião, eu quero, então, apresentar a vocês, de forma muito sintética, o meu amigo, grande pesquisador, lutador, como alguns de nós mesmo, que muito trocamos e aprendemos, tanto de conhecimento, quanto de afeto, como de amizade, como de companheirismo, o nosso grande amigo, doutor Antônio Fernando Silveira Guerra. Eu não vou ler o currículo do doutor Guerra, se vocês quiserem, vocês leiam, mas eu quero dizer que ele faz parte da nossa rede, RIPERC, mas ele tem uma atuação na rede sul-brasileira de educação ambiental, REASul. A REASul
tem muito da energia, da cara, do trabalho e da luta incansável do Antônio Guerra nesta linha da sustentabilidade, da educação ambiental, da ética planetária e tudo mais, que ele vai dizer para nós. E também ela faz parte ele faz parte da rede brasileira de educação ambiental, que nós também fazemos parte, eu também faço parte da Rede Sul brasileira, e ele também ele hoje, que trabalhou os últimos anos, eu não sei quantos, depois se ele quiser ele fala, senão não é tão importante assim, mas foram muitos anos na Univale como professor, aí tendo inclusive hoje aqui na nossa rede doutores que foram alunos do Guerra, mestrandos e mestres que foram alunos do Guerra. Hoje ele tem a Educare, Educare Sustentabilidade, e eu tenho uma tarja que surgiu aqui agora, surgiu de repente, alguém pediu que queria Bem, Educare, Reeducare, é uma empresa que, como Guerra está atuando em várias frentes aí, e pode ser muito importante. Tem sido um companheiro fantástico que tem estado conosco durante todos esses anos, lutador pela vida, pela educação ambiental. Realmente, Guerra, eu aproveito esse momento para dizer a você que o estado de Santa Catarina, o sul do Brasil e o Brasil inteiro, fora também as amizades e os laços que você tem internacionais, que eu sei que tem, mas eu não sei replicá-los agora. Deve muito a você, ao seu trabalho, e nós queremos deixar este momento com gratidão imensa por seu existir, por seu trabalho, por todos os livros, por todas as pessoas que você ministrou aula, orientou nos mestrados, nos doutorados, na graduação e tudo mais. Muito obrigada. A gente só pode dizer gratidão e que Deus te abençoe na sua caminhada, ainda que ainda seja muito próspera, até mais de 100 anos conosco, porque nós precisamos que você continue conosco. Muito obrigada, o momento é seu, obrigada por atender os nossos convites. Abre o microfone, Guerra, que está fechado. Vamos abrir o microfone. Boa tarde a todos e todas. Buenas tardes a todos as pessoas acá presentes de Latinoamérica, nuestra Pachamama. Gratidão, Irene, por essa homenagem. Somos amigos e colegas há tanto tempo, né? Somos todos do milênio passado. E se hoje eu posso dizer aí ser uma referência na educação ambiental aqui na região sul do Brasil, ser um pouquinho conhecido no Brasil e um pouco aí pela nossa rede ANIUSA nos países latino-americanos, isso é graças ao trabalho da nossa rede, né? A REASUL está completando 21 anos, foi fundada em 2001, né, um projeto. E hoje, né, com a RIPERC nascendo, e já nascendo forte, né? Hoje eu me surpreendi que nós temos 233 participantes nessa lista do WhatsApp, muito mais do que nós tínhamos, né? Do que nós temos na REASUL, no antigo e-mail, que quase ninguém utiliza. Então, eu aceitei este convite e agradeço mais uma vez essa invitação, porque creio que é um momento importante para a RIPERC, que agora nós estamos organizando nós, grupos de trabalho, que principalmente, né, para os jovens há menos tempo, né, porque nós somos os jovens há mais tempo, né, Irene? Vou completar 65 anos agora em dezembro, mas eu queria trazer hoje uma contribuição aqui ao nosso grupo, e principalmente para os mais jovens que estão chegando, jovens doutores, jovens mestres, né? Porque a gente está se tratando aqui pelos títulos mestres e doutores, mas somos todos aprendizes.
Eu aprendi o ano passado, passando 4 meses na Bahia, no estado da Bahia, convivendo com uma das 38 etnias indígenas que existem apenas no estado da Bahia, os Cariri-Chocós. E lá eu disse a um dos pajés: olha, o meu conhecimento como pós-doutor em educação ambiental não vale nada perto do conhecimento ancestral que vocês têm, porque eles estavam aqui nesse continente, né? Os tupinambás no Brasil, os quechua no Peru, os maias no México, há mais de 3, 5 mil anos, antes das Américas serem invadidas pelos europeus. Então, acho que é um momento importante para a nossa rede, para que nós pensemos também de que educação nós estamos falando, porque tem me incomodado, agora surgiu um novo verbete, um novo adjetivo: educação para a mudança, para a crise climática. E acho que Irene lembra que lá no nosso último evento presencial da rede da Rainha Paraná, né, lá em Guarapuava, nós conversávamos com o Pablo Meira e com o Marco Sorrentino, e comentávamos que parecia que nós estávamos enxugando gelo, né? Estávamos nos repetindo, isso antes da pandemia. Então, eu vou trazer aqui hoje algumas reflexões e provocações, principalmente para os mais jovens que nós, para que a gente veja que uma das coisas que nós estamos falando, algumas coisas que nós estamos trabalhando, nós estamos nada mais, nada menos do que repetindo coisas do milênio passado. Imagens, situações que nos levaram a essa crise e emergência climática. Então, como essa imagem que eu abri a apresentação, que é da Colina do Sol, onde eu vivi 4 anos, lá no Rio Grande do Sul, que eu chamo da ponte entre a terra e o céu. Então, está na hora da nossa não filosofia, da nossa arrogância acadêmica, olhar para outras dimensões, como a dimensão espiritual da sustentabilidade. Eu participei, dia 15 agora, dia do professor, dia do educador ambiental, de uma celebração da paz em homenagem a São Francisco de Salvador, e foi delícia. E lá eu não fui falar de conceitos acadêmicos, eu fui falar do cuidado com a nossa Mãe Terra. Lá eu fui falar na Laudato Si, a encíclica que fala de cuidar da vida e cuidar da terra. Então, iniciando, passa aí, por favor, Tayane. A nossa... Pode mudar o slide, por favor? A nossa crise que nós estamos vivendo hoje, dentro de outras crises, nada mais é do que uma crise de percepção. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Se uma pessoa, por exemplo, do nosso grupo fosse daltônica, ela ia enxergar outra imagem. E se nós mergulharmos um pouquinho mais nessa imagem, a gente vai perceber, né, que cada um desses pontos é um tronco de uma árvore que foi derrubada. E por isso a frase: seus hijos, seus filhos vão enxergar o verde. E eu lá em Salvador recuperei, depois eu quero mostrar aqui, um presente que eu recebi o ano passado do Genivaldo Freire Dias, né, que se diz o Jurássico da educação ambiental brasileira, que já deve estar com quase 80 anos, e ele me brindou com um livro, Percepção Ambiental, Sincretismo, Gratidão, Tributo e Conspiração pela Vida na Terra. Foi seu último livro, sua última publicação, e de lá eu tirei essa frase: no fundo, não vemos as coisas como elas realmente são. As vemos como nós somos.
Então, todas as teorias que falam das representações sociais do Moscovici foi trazida pelo Brasil, para o Brasil, pelo Marcos Reigota, nos anos 90 do milênio, 1990 do milênio passado, podem ser resumidas dessa forma. Então, nós estamos hoje na condição que estamos. Próximo slide, por favor. Porque nós vivemos não só aquela crise de conhecimento que o mexicano Henrique Leff nos falou em 2006, que a crise ambiental é a crise do nosso tempo, é uma crise de conhecimento, mas nós estamos vivendo uma crise de valores, estamos saindo de uma crise sanitária, uma das mais graves dos últimos milênios, né? Hoje, Curitiba comemora que não morreu ninguém de Covid, depois de 2 anos. Nós temos uma crise de perda da sociobiodiversidade. Nunca na história do nosso país nós tivemos nossos principais biomas tão destruídos. A Amazônia, que não é só do Brasil, o Pantanal, a Mata Atlântica. E pessoas que moram, né? Os povos originários, os quilombolas, os ribeirinhos, têm morrido. Nunca nesse país morreram tantos ambientalistas assassinados como nos últimos anos. E isso mostra, e com esse desmatamento, com essa destruição, nós estamos aumentando a crise climática não só do nosso país, mas do nosso planeta. Próximo slide, por favor. Então, essa crise de percepção nos impede, muitas vezes, de enxergar uma imagem que estava lá nos primeiros computadores, né, como tela de fundo, a imagem da Terra. E eu sempre trago essa imagem aí de 1994, pode ser que alguns jovens aqui desse grupo não tenham nascido ainda, que mostra a Terra numa perspectiva latino-ibero-americana. Latino-americana porque ela mostra a América, hoje a América do Sul, um pedaço da América Central e a América do Norte. Justamente os últimos continentes a serem colonizados, né, na história humana. E aí a gente já percebe a primeira questão, né? Lá do espaço, aquele espaço da música terra, do compositor baiano Caetano Veloso. Se imaginem um errante navegante vendo essa joia única no universo todo do planeta. Será que ele enxerga alguma das fronteiras? Será que importa nesse momento se eu sou brasileiro, se eu sou argentino, se eu sou paraguaio, se eu sou chileno, se eu sou venezuelano, se eu sou lá América Central, se eu sou cubano, costarricense ou panamenho, se eu sou estadunidense ou canadense, não importa. Do espaço, a terra, a Gaia dos gregos é uma só. Nós, humanos, é que criamos essas fronteiras. E cada um de nós, dependendo da nossa formação, se olharmos para esse planeta, vamos ter representações diferentes. Por exemplo, né, aí em Foz do Iguaçu, uma vez, Irene, dando um curso aí para professores do Estado e também tinham funcionários aí da Sanepar, eu perguntei a um deles, o que vocês veem aí? E ele respondeu, puxa, a gente ia precisar um bocado de cano para essa água toda. Então, para um funcionário de uma empresa de água, né, dessa água toda, mesmo que ela seja uma parte dela salgada, ele associou ao seu trabalho. Um oceanógrafo já ia, né, ver outras coisas, um biólogo ia imaginar a biodiversidade, um astrônomo já ia ver que tem outros mundos iguais a esse, e assim vai. Então, cada um tem uma representação diferente, e nós, educadores, às vezes, né, queremos que todos enxerguem ao mesmo tempo a mesma coisa que nós. Infelizmente, isso não existe. Próximo slide, por favor.
Agora eu pergunto para vocês, e me preocupo, porque quando eu mostro para crianças e jovens essa figura e pergunto que planeta é esse, eles não reconhecem. Alguns dizem, deve ser Vênus, professor. Não, é a mesma Terra, numa imagem do dia do meu aniversário, 14 de dezembro de 2009, onde a NASA mostrou, né, claro, usando aparelhos, os gases do efeito estufa que já estavam envolvendo o nosso planeta no início desse século, 2009. Então, já é um contraste das duas imagens do mesmo planeta. E aí, se eu estivesse novamente em órbita desse planeta, como o errante navegante da música Terra, de Caetano Veloso, eu perguntaria, mas que terráqueos loucos são esses? Que sujam a própria água, contaminam o próprio ar e envenenam o seu próprio alimento. Próximo slide. Edgar Morin tem um nome para essa espécie, Homo demens, porque nós somos saber, mas também somos demônios. Nós nos destruímos, né, nas guerras, nas disputas políticas, econômicas, religiosas, tanto que o Genebaldo Freire, né, diz que nós estamos provocando o nosso próprio antropocídio. Próxima imagem, por favor. E ainda neste mesmo ano, em 24 de setembro, um dos grupos, né, do IPCC, que trabalhavam aí com a questão das mudanças climáticas, também nos mostraram, né, que cada vez mais nós estamos chegando ao ponto de não retorno da renovação dos serviços ambientais que o nosso planeta coloca à disposição dos seres humanos e dos demais seres que coabitam esse planeta Terra conosco. Se nós fôssemos comparar com uma tarjeta, com um cartão de crédito, né, do Mastercard, da Visa, o que nós estamos fazendo com os serviços ambientais do nosso planeta, vejam que nós estaríamos já pagando aí um juro muito alto, mais do que os 4% que o Banco do Brasil me cobra, esse é o atraso do meu cartão. Nós já ultrapassamos a concentração de gás carbônico na atmosfera. Al Gore já chamou a atenção disso de nós em 1993. A perda da biodiversidade, a poluição por nitrogênio, pelo excesso de uso de fertilizantes, a escassez da água doce, a perda do uso do solo, a acidificação dos oceanos, para não dizer, né, do monte de lixo plástico que os oceanos têm, a volta da depressão da camada de ozônio, a poluição por aerossóis, e aí vai. Então, se no início do milênio passado, nos anos 1970, principalmente, a maior preocupação da humanidade era o crescimento populacional e a guerra, a possibilidade de uma guerra nuclear, o maior inimigo que nós temos hoje do planeta Terra é a própria espécie humana. Próximo slide. Então, querendo ou não, nós aceleramos a velocidade do nosso carro rumo à destruição da própria espécie, ao antropocídio, que o Genebaldo Freire se refere, porque cada vez que sai um novo relatório, né, do IPCC, cada vez mais as previsões das mudanças do clima ficam mais evidentes, que elas são para aqui e agora, que elas já estão acontecendo, não são mais para 20 ou para 50 anos. Próximo slide, por favor. E nós estamos vendo os efeitos disso, né? A Irene, aí na Itaiperci, de Foz do Iguaçu, né? Uma das 7 maravilhas desse planeta, né? Veja que imagem maravilhosa. Ontem, né?
essas cataratas estavam num fluxo de água nunca visto, né? Um coitado de um turista, inclusive, foi levado embora aí porque arrebentou essa plataforma aí, né? Agora, próximo slide. Na verdade, foi do lado da Argentina. Foi lá da Argentina? Foi na Argentina e nem sei, não foi nem por causa, talvez, de ter arrebentado. Ele disse que estava muito próximo. E a água é absurdamente, quando não é isso, né? Absurdo. Absurdamente forte ali, né? Então, a gente Exato. não sabe ao certo, só vi também pela televisão. Isso. Agora, vejam essa outra imagem, né? Que não é Photoshop. Ela é de 23 de julho de 2016, foi tirada por um orientando meu, que estava aí na época. Né? Como é que faltou água na maior bacia do sul da América do Sul? Nessa época, eu tinha uma orientanda, a Fernanda, de Londrina, trabalhando aí no parque, e alguns turistas foram lá e queriam a devolução do dinheiro da entrada no parque. Poxa, eles foram lá para ver a catarata. Cadê a água? E ela brincou, né, que eles tinham fechado para manutenção. É um xiste brasileiro, perdão, meus amigos dos outros países. É só um xiste que se cerrou las cataratas. Então, este foi um grande alerta em 2016, acho que aconteceu outras vezes, né, Irene? Como é que a maior bacia hidrográfica do sul do planeta ficou sem água? Como é que próxima imagem, como é que o principal rio da bacia amazônica, essa semana, está sem água? Não se consegue fazer a navegação do rio. Mas o que está acontecendo com o Homo sapiens, com o Homo deles? É cegueira cognitiva, ou, segundo o Genevaldo, é infarto perceptivo, deu um ataque na mente, ou é mesmo um antropocídio? Que nós mesmos estamos cometendo contra a nossa própria espécie e as outras espécies, mais de 3.000 espécies, aí, milhões de seres do planeta. Nós temos o aquífero Guarani aí embaixo. Próximo slide. Eu estou falando dele. Isso. Então, vejam bem, hoje eu ouvi aqui na televisão, né? Umidade relativa da capital do Brasil, Brasília, 15%. 30% já é inviável. Então, nós estamos inviabilizando cada vez mais a vida nas grandes cidades brasileiras. Crianças e idosos não suportam temperaturas e umidade tão extremas. Eu estou morando em São Carlos, centro-oeste de São Paulo. Lá a umidade tem ficado a 25%. Eu caminhava num parque a 2 quadras abaixo da minha casa, e agora não posso mais fazer isso no fim do dia, porque você não consegue respirar com tanta fumaça, tanta seca. Então, olha o que nós estamos produzindo. Próximo slide, por favor. Então, o desmatamento, a poluição, aí, né? Todos aqueles colapsos que nós vimos aí, desde já anunciados anteriormente, né? Ameaçam não só a ecologia, mas também a economia, porque o nosso prefixo oikos, né, casa, é o mesmo da ecologia e da economia. Mas, como nós estamos vendo naquele slide de cima, né, cada vez mais, né, as florestas se tornam ilhas
aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, né? Cercada por plantações de cana, ou no centro-oeste de soja, por todos os lados. É raro achar uma árvore ali como essa. Próximo slide. Então, tanto desmatamento nas florestas de todos os continentes, cada vez tem diminuído mais, e com isso, né, diminui a biomassa, aumenta a quantidade de carbono na atmosfera, em países, aí, principalmente aqui na América do Sul, na Venezuela, na Colômbia, a mineria, né, a mineração. Nós tivemos aquele crime ambiental aqui no Brasil, da Vale, né, que não é mais do Rio Doce, porque o rio não existe mais e muito menos era doce, né? Então, cada vez mais, como diz o indígena Ayrton Krenak, que filhos da mãe que nós somos, né? Olha o que nós estamos fazendo com a Mãe Terra, destruindo todos os recursos em nome de uma ganância, em nome do Deus dinheiro, do capitalismo selvagem. Próximo slide, por favor. Para não falar, é claro, das desigualdades, né? Só no Brasil, a concentração de renda fica em apenas 28%. Aqui no Brasil também, a questão, na América Latina, né? Mulheres ganham menos do que homens, a escolaridade também é cada vez pior, para não dizer da distribuição da renda. Então, no Brasil, a gente fala muito, né, em socioambiental. Não dá para um neologismo criado no Brasil, né? Porque não dá para separar o ambiental da sociedade nem da economia. Né? Lembremos lá das ecologias do Félix Guattari. Né? Tem a ecologia propriamente dita, a ecologia social, a ecologia mental. Todas essas ecologias têm que ser levadas em consideração. Próximo slide. Próximo. Então, hoje, né, eu acho muito interessante essa imagem, nós estamos, né, nos asfixiando no próprio ar que respiramos e não aprendemos com o vírus Covid, que nos retirou a maior comodidade que nós tínhamos, né, e não sabíamos ou não dávamos valor, que é o oxigênio. Acho que alguns aqui da rede devem ter perdido parentes, amigos com a Covid. E ela matou esses amigos, esses parentes, de dentro para fora, sem poder respirar. Mas também nós estamos nos afogando no próprio lixo, e a única espécie que produz lixo é a nossa. Próximo slide. Então, cada vez mais fica claro a vulnerabilidade que nós mesmos, seres humanos, nos colocamos nessa posição em relação à mudança climática. Quer dizer, hoje nenhuma pessoa, nenhuma comunidade, a sociedade ou o ecossistema está livre das ameaças, dos perigos, dos desastres, dos choques, das tensões provocadas por elas. Ela é bem democrática, né? Como foi também a pandemia. Ela atinge a todos e todas, independentemente de classe social, nível econômico, raça, filosofia, religião. E esse colapso, ele é físico, ele é mental, essa sensação de desamparo. Nunca nós tivemos tantos jovens se suicidando no nosso país e no mundo. Esse colapso é cultural, com a erosão das artes, da cultura, não se lê mais. Tá? O próprio WhatsApp virou uma faculdade, né? As pessoas dão mais importância ao que acham, recebem de informação no WhatsApp ou encontram no Google, do que nós, professores universitários e pesquisadores, dizemos.
Esse colapso causa danos emocionais, psicológicos. Nós vemos aí nossa juventude, nossos filhos, nossos netos, incapazes de lidar com a incerteza, com o risco. E, com isso, nossas estruturas sociais também entraram em colapso, assim como os serviços ambientais. E a nossa sociedade humana cada vez está mais incapaz de se adaptar a essas mudanças. E, por isso, essa é uma das razões que as agressões, o conflito, o ódio ao diferente, ao pobre, têm aumentado indefinidamente no nosso planeta como um todo. E vejam, esses dados são de 11 anos atrás. Nós já estamos nesse colapso e cada vez mais a nossa vulnerabilidade aumenta. Próximo slide, por favor. Aqui no Brasil, por exemplo, faz 10 anos que não se atualiza o Anuário Brasileiro de Desastres Naturais. Mas só para dar um exemplo, se nós vemos ali os eventos, a seca, a estiagem, que há 10 anos atrás atingia 8.950.000 pessoas, e somarmos ali com as inundações e as enxurradas, que vai dar mais 7 milhões e pouco, né? Nós tivemos aí, né, mais, só naquele ano, quase 17 milhões de brasileiros, dos 200 milhões, afetados, vulneráveis ao que nós chamávamos antigamente de desastres naturais. Ou então, né, aqueles que seguem algumas seitas evangélicas, não, isso é castigo de Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Próximo slide, por favor. Então, acho que é muito importante nós, como pesquisadores, como educadores e educadoras, refletirmos sobre as escolhas que temos feito ultimamente, qual é a nossa corresponsabilidade nessas mudanças, nessas transformações, que vêm lá desde a Revolução Industrial de 1750. É preciso, mais do que nunca, pensarmos na cidadania e justiça climática em termos globais, se é que ainda nós temos a esperança de construir um mundo um pouquinho melhor do que nós encontramos quando aqui chegamos. Próximo, por favor. Eu gosto de chamar a atenção quando a gente fala, porque agora a gente está entrando na questão da educação ambiental e da ética. Mário Sérgio Cortella é um dos filósofos importantes aqui do nosso país, é de São Paulo, foi secretário de Paulo Freire, quando Paulo Freire foi secretário de Educação de São Paulo, e ele nos ensina que a ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as 3 grandes questões da nossa vida. Eu quero, eu devo e eu posso. Segundo ele, tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero. Então, fazendo uma paráfrase aí do nosso filósofo, se nós queremos realmente, como uma rede que somos, sermos referência para essa questão climática, nós precisamos ter bem claro o que é que eu quero, o que é que eu devo, o que é que eu posso e, principalmente, o que é que eu faço aqui e agora. Porque eu, particularmente, depois, né, de 43 anos de trabalho como educador, 21 de universidade, eu não tenho mais paciência para ouvir uma professora ou diretor de escola dizer que quando as criancinhas crescerem, o mundo vai mudar. Não temos mais esse tempo. E o riso irônico ali do nosso colega aqui mostra isso. Os nossos jovens também não têm mais paciência para a herança maldita
que a nossa espécie está deixando para os jovens que estão aí chegando. Né? O próximo slide já está aí. E aí o Genevaldo Freire, eu li no avião ontem essa frase, coloquei aí, né? Precisamos logo encontrar novas formas de moldar os passos da evolução humana, que não sejam aquelas que nos têm moldado até agora, ou seja, o ego, o ódio, parece a campanha eleitoral aqui no Brasil, né? A ânsia de dominação, as guerras, a fome e as doenças, todas elas catalisadas por ideologias políticas, econômicas, religiosas e educacionais que nos desconectam da nossa essência. E eu concordo com o Genibaldo, porque eu sempre dizia para os meus orientandos, né, que é muito perigoso o fundamentalismo político e religioso, seja ele de extrema-direita como de extrema-esquerda, porque aí a democracia e o diálogo morrem. Próximo slide, por favor. Então, é preciso a gente voltar lá aos idos de 1962, quando a corajosa mulher e cientista Raquel Castro, podemos dizer que é a mãe ou a madrinha da nossa ecologia, escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa e foi ridicularizada por seus colegas, atacada pelas grandes indústrias de produção de veneno nos Estados Unidos, mas resistiu, tanto que o DDT, né, foi banido do uso no mundo inteiro. Também podemos pensar, né, na negritude do pensamento do Boaventura Santos, quando ele diz que é necessário descolonizar o nosso pensamento, buscando a construção de uma ecologia de saberes. Próximo, por favor. E parafraseando o nosso grande mestre Paulo Freire, volta ao anterior, por favor. Isso. No livro Medo e Ousadia, o cotidiano do professor, que ele escreveu com o educador americano Ira Shore, que eu recomendo a todos, Paulo Freire lá dizia, o Ira Shore pergunta para ele, mas Paulo, quando é que um educador se vê? Quando é que um professor se vê como educador? E ele responde, quando ele se dá conta por que, para quem, a favor de quem e contra quem ele está educando. Está faltando um pedacinho da... Então, a quem que nós estamos educando ambientalmente antes que a natureza morra? Esse foi, está aí a capa, o primeiro livro que eu li de ecologia nos anos 1980 do milênio passado. Perceberam, gente? 1965 já se anunciava a morte da biodiversidade, nem se usava essa palavra. E nós estamos em 2022 e ainda a morte, o ecocídio, o fascismo ecológico estão acontecendo. Próximo slide, por favor. Então, é tempo de ressignificar nossos valores e atitudes. Tá? Aqui no Brasil, principalmente, né? Então, a mania agora, né? Até nos debates presidenciais, de um chamar o outro de ladrão, né? A corrupção, que não é só brasileira, tem na Argentina, tem na Colômbia, tem no Paraguai, tem em todo lugar. Mas não podemos confundir, né? Corrupção com política. Não podemos confundir qualidade de vida com nível de consumo. Próximo slide, por favor. Então, é preciso também, aí eu chego, né, no que eu chamo na dimensão espiritual da sustentabilidade, é preciso educar também para o cuidado da vida, para o respeito à diversidade, para os outros saberes. É preciso lutar pela igualdade, como diz o Boaventura dos Santos, sempre que as diferenças nos discriminem. É preciso lutar pela diferença sempre que
a igualdade nos descaracteriza. E por mais que nós vejamos e sintamos tanto ódio no ar, principalmente aqui no Brasil, tanto da direita quanto da esquerda, é preciso também não perder a ternura jamais. Porque a vida também, para que ela exista, é preciso conhecer as manhãs e as manhãs, provar o sabor das massas e das maçãs, porque é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Próximo slide. Então, não podemos perder de vista que nós estamos numa batalha entre o ego e o eco, e que nós somos um. Nós somos a Terra, nós, seres vivos, e os outros seres cientes e não cientes que convivem conosco. É preciso que reencontremos a centelha de vida que está em cada um de nós. É preciso a gente parar um momento que seja para se dar conta que, se nós estamos vivos, é porque nós respiramos. É preciso meditar, é preciso praticar a paz, a compreensão, a solidariedade, a compaixão por todos os seres. O cuidado com a vida, com a sua vida, com a vida do outro e com a vida do planeta. E isso só acontece com o maior mandamento que Cristo nos deixou, o mandamento do amor. Próximo slide. E firmando mais uma vez, né, por que educar? Porque Paulo Freire nos ensinou, né, que a educação não transforma o mundo, mas a educação muda as pessoas e as pessoas é que mudam o mundo. Próximo slide, por favor. E é bom lembrar também uma das pessoas que nós conhecemos, Lucy Solvay, educadora canadense, que esteve aqui no Paraná e nos ensinou, né, que a educação não é uma forma de educação, uma educação para. Não é simplesmente uma ferramenta para a resolução de problemas ou gestão do meio ambiente. A educação ambiental trata-se de uma dimensão essencial da educação fundamental, que diz respeito a uma esfera de interações que está na base do desenvolvimento pessoal e social, a da relação com o meio em que vivemos. Próximo slide. Segundo ela, ainda, a educação ambiental visa induzir dinâmicas sociais de início na comunidade local, posteriormente em redes mais amplas de solidariedade, como a RIPERC, que nós estamos construindo juntos, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles. E uma mensagem que ela deixou aos brasileiros em 2019, quando nós iniciávamos o desgoverno que aí está, e que também serve para o desgoverno que esperamos que termine agora no final desse mês. Resistir é criar. Então, próximo slide. O que seria essa educação ambiental em termos da mudança climática ou da crise climática? Uma grande esfera com outras esferas relacionadas em interseção que nos levem tanto à compreensão das alternativas para a mudança climática quanto à sua adaptação e mitigação. E isso só se faz com engajamento, não só individual, mas de toda a sociedade. Seguinte, porque nós estamos agora diante de três perspectivas de futuro. Os futuros prováveis, que provavelmente acontecerão, os possíveis, que podem vir a acontecer, e os desejados, aqueles que gostaríamos de ver acontecer. Próximo slide.
Então, dentro desses futuros prováveis, um futuro possível é aquele desejável. Então, a tarefa principal seria, de todos nós, seria ajudar a trazê-lo das margens para o centro. Próximo slide, por favor. E aí, relembrando, né, aquele princípio que vem lá da física, da resiliência, a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter em mente a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Maiara Benatti. Próximo slide. E levando aí para o âmbito da escola e da universidade, onde a maioria de nós trabalha, né? Aí nós chegamos no âmbito da ambientalização curricular, onde a cultura, né? O campus, cada uma das nossas universidades é uma pequena cidade. Ela pode, nos seus muros e fora deles, né, interagir com a comunidade, se a comunidade também estiver no currículo. Vejam essa interseção. E aí é que a educação ambiental, que não precisa ser chamada disso, ela atua. Então, dentro dessas, para concluir, dentro dessas dimensões da resiliência, algumas contribuições que as nossas escolas e universidades, próximo slide, por favor, poderiam dar, seriam essas, né? Quantas nossas escolas, universidades, nossas redes estão preparadas para desempenhar um papel importante no desenvolvimento da resiliência em relação à crise climática na comunidade local? O que mais nossas escolas, nossas universidades, nossas redes poderiam fazer no aqui e agora? O que precisa para que nossas universidades, redes, escolas tenham mais protagonismo e não ficarem, né, nos seus próprios eventos, nas suas próprias caixinhas? Quais seriam os obstáculos para as nossas escolas, universidades, redes desempenhar esse papel? E como esses obstáculos poderiam ser superados? Próximo slide, por favor. Deixo para vocês aí um pequeno poema do José Saramago sobre a sustentabilidade. És viver como sobreviviente, ter consciência da precariedade dos bens, poupando, conservando, enfim, assumindo a abordagem de sobreviventes. Deveríamos viver como sobreviventes, poupar, não desperdiçar, limpar terreno e aire, de modo que simplesmente se pueda viver. Porque quem ama, cuida da vida e de todos nós outros. Muitas graças, obrigado, paz e bem, e sustentabilidade da vida, da democracia também. Muito obrigada, meu caro amigo Antônio Fernando. Que ótima reflexão, bem no momento oportuno, principalmente aqui no Brasil, mas em todo o mundo e na América Latina. Nós necessitamos pensar na nossa sustentabilidade. Nós precisamos, falando lá em alguma coisa do início, que você falou das mudanças, da emergência climática, né? A discussão é o ponto, né, de inflexibilidade no planeta que nós estamos prestes de alcançar ou já alcançamos? Esta é a pergunta. Ou já ultrapassamos. Ou já ultrapassamos. É o ponto de não retorno, né? Será que nós já avançamos esse ponto? Já ultrapassamos? Se não, hoje ainda de manhã falava com pessoas, até depois vi que o rapaz era jornalista, falava com pessoas que não são desta área exclusiva, acertando alguma coisa de um projeto, e eu dizia, nós estamos, esse é o momento, porque nós temos como
como metas globais, até 2030, pelo menos 50% das emissões de gás de efeito estufa precisam ser neutralizados. 2030 é amanhã. 2030 é amanhã na história. Nós já estamos em 2022, né? Não podemos de jeito nenhum, como você disse, falar que nós vamos formar a mentalidade das nossas crianças para elas resolverem o problema. Jamais. Nós não podemos pôr esta culpa, este peso sobre as crianças. E 2050 nós teríamos que neutralizar zero, net zero, de gases de efeito estufa, não é? Portanto, é a nossa geração, e eu sou das mais velhas de vocês. Eu e Antônio Guerra estamos já ali, no período de avós, abuelos, não é? Para os nossos espanhóis, que falam espanhol, mas mesmo assim, ainda esperamos viver até 2030, com certeza, se Deus quiser, se Deus nos bendiga, até talvez 2050. Então, não podemos passar isso à geração das crianças, dos adolescentes, mas sim, claro, prepará-los, educá-los, mas nós que temos que fazer o câmbio necessário. E aí você vem falando desta cidadania. Não é possível que a gente tenha... Tem várias palavras para isso, eu vou usar a da erosão. Feito uma erosão tão grande nos valores, nos conceitos, erodido de tal forma a mentalidade humana, a ponto de que nós acharmos que o que está diante de nós, que tem acontecido com as pessoas, com os governos, e tudo isso é normal. Isto não é normal, isto não é humano. Não é humano. Na minha opinião, não é humano. E não podemos nem chamar por outro animal. Porque se chamarmos por outro animal, estamos xingando o animal. O animal é muito melhor do que nós. Todos eles. Né? Então, nós não estamos vivendo aquilo que a gente... Estamos perdendo a nossa humanidade? Tá aí, fala, Guerra. Mostra o livro. Não, só queria aproveitar aqui e mostrar o livro do nosso amigo e mestre, Genevaldo Freire, né? Já do ano passado. É um livro aqui com 367 páginas, que foi a grande contribuição dele. Aí ele fala justamente da percepção ambiental. Bom, eu gostaria, então, de agradecê-lo imensamente pelas reflexões, dizer que nós não vamos alcançar a sustentabilidade se nós não voltarmos e retomarmos de forma muito correta a nossa humanidade. Humanos no verdadeiro sentido, com pensamento, com razão, com ética, com amorosidade, criando realmente sociedades e comunidades sustentáveis, onde as pessoas tenham condições de vida e não apenas alguns. Se nós não conseguirmos melhorar a nossa situação, nós não vamos conseguir fazer o que nós precisamos, que é mudar este ponto de inflexão do planeta, pelo menos a parte climática, né? Então, eu quero abrir as perguntas e aí abrir para uma leve discussão, que a gente pode ser de 15 minutos, eu vou tentar... Eu gostaria que a gente fosse mais rápidos, 15 minutos, porque depois nós entraremos em duas outras pautas mais rápidas, que são os nossos recados, enfim, a nossa organização, a organização do portal e tudo mais que nós precisamos fazer ainda hoje, ok? Não é verdade, doutor Eduardo, que está aí conosco, né? E também está aqui, ó, doutor Marcelo Morandi, da USP. Hoje nós vamos nos conectar aí falando do portal. Os outros também são todos muito bem-vindos e estão muito convidados. Ok? Muito obrigada. Quem que gostaria de falar, fazer um comentário sobre as falas? Eduardo, por favor. Primero que nada, felicitar la presentación del profesor Antonio.
Yo cada vez que participo de estas reuniones veo tanta riqueza, escucho tanta cultura, veo tanto potencial en lo que la red acoge, recoge, que de alguna manera creo que tenemos el compromiso de hacerlo saber. Por eso desde un principio yo dije que todo cambio, toda transformación ocurre a partir de la información real de lo que está ocurriendo. Y es lo que me ha tocado hacer en mi experiencia profesional con muchísimos que están sufriendo sin saber, sin ser conscientes de todo lo que está ocurriendo con el clima. Se me ocurre, por ejemplo, el drama que tenemos en las escuelas en Bangladesh, producto de la crecida de los ríos. Saben ustedes que muchas escuelas en Bangladesh bajan los ríos. Es decir, hacen escuela en una aldea y se trasladan para hacer otra. Lo mismo con las bibliotecas. Es decir, en el Congo, en muchos países de muy escasos recursos, están sufriendo sin saber el problema del cambio climático. Y como digo, como red tenemos tanta riqueza, tanto para mostrar, que he recomendado desde un inicio poder armar este portal de información. Pero referido a lo que, a la brillante presentación de don Antonio, yo creo que cada uno de nosotros puede, de alguna manera, de hacer algo para... Por mi parte, el año pasado me tocó participar de una consultoría de la transformación de un currículum formativo de una carrera en Paraguay. Una carrera de arquitectura que le quería dar el énfasis hacia lo sustentable, hacia lo ecológico. Cosa que está muy de moda y no muchas instituciones saben realmente de qué se trata, pero yo creo que es una buena oportunidad para instalar estas temáticas en las universidades y en los colegios. Por ejemplo, invitarlos a ser parte de esta red, a que muchos de los videos que podamos después recoger en el portal puedan ser exhibidos en clases de colegios, de liceos o de universidades, por el simple hecho de ser parte de una red como esta. Y ese contagio que podemos producir con esta simple iniciativa, por mi parte me comprometo a sugerirle a las universidades en las que trabajo a ser parte de esta red y valerse de la información que está ya disponible en videos y que posteriormente en el portal también la puedan recoger y usar en clases específicas dentro de la universidad. Eso nada más. Guerra, por favor. Bueno, professor Eduardo, ha perdido un trozo de tu pregunta, mas creo que, con un problema del sonido, mas creo que a que tú te refieres es un proceso que tenemos trabajado acá en Brasil, incluso con una red que llamamos de la ambientalización curricular en la universidad y en la escuela pública. En la universidad, que las cátedras de los diversos cursos incorporen la dimensión ambiental en sus currículos. Entonces, la ambientalización de la universidad se insere lo administrativo, el pedagógico, la extensión universitaria, porque en la formación de los licenciados de Brasil, los licenciados de pedagogía, biología, matemática, historia, geografía, van a las escuelas desde el inicio de su formación para observar los ambientes escolares. Entonces, si las cuestiones ambientales
Por exemplo, a crise climática está sendo discutida em las clases em la universidade. Os futuros maestros podem levar a la escola com um processo de capilaridade para que isso chegue ao currículo. Porque se o professor, em sua formação, é engenheiro, é arquiteto, é advogado, nunca há ouvido falar de crise climática, de ecossistema, de biodiversidade, como queremos que as pessoas vão cambiar suas atitudes, suas intervenções. Eu tenho meu filho, Gabriel, está cursando o segundo ano de Economia em la Universidade Federal de Santa Catarina, onde ha feito meu mestrado, meu doutorado. Me ha surpreendido pela escolha de meu filho, mas digo a ele e também lhe brindo com bibliografias. Há uma outra economia, há uma outra ecologia que também tienes que estudar e que não está em el currículo de tu curso. Então, o que tu hablas, Eduardo, não sei como é em Paraguai, mas em Brasil é movimento que tentamos aplicar nos últimos anos de la ambientalização, que a universidade tenha uma política ambiental onde os aspectos educacionais estejam em os 3 pontos, no currículo, na extensão e no ensino. Infelizmente, com o cambio de governo, tivemos ministros de educação que de nada sabiam de educação, a não ser destruí-la. E hoje, em vez de livros a las escolas e universidades, se cambiam bíblias. Mas isto é outra história do Brasil recente. Es verdad. No, solamente complementando mi intervención, es que sería fantástico que desde la red pudiéramos invitar a esas universidades a ser parte de esta agrupación y que puedan usar el material que nosotros disponemos para justamente apoyar el currículum. Solamente eso. Pero creo que nuestra red, así como la red de Riazul, puede ter, por exemplo, uma biblioteca virtual de acesso público de los maestros, de los niños, onde não estejam apenas artículos, dissertações e teses acadêmicas, mas sim materiais com uma linguagem acessível, digerível por las pessoas que não são acadêmicos. Muito obrigada. Perdão pelo meu portunhol. Sim. Doutor Eduardo e Antônio Fernando, muito obrigada. Vamos colocar isso no nosso portal, não é, doutor Eduardo? Por isso, um portal vai nos ajudar muito, muito. E temos todos os artigos, e temos os livros, aquilo que tivemos em PDF, juntamente com os filmes que o senhor falou. Vamos tentar colocar isso da melhor maneira possível e dar muita visibilidade para contribuir aos maestros, aos professores, para que usem em suas escolas. Christian, contigo a palavra para a pergunta. Temos agora já o nosso tempo quase esgotado. Por favor, doutor Fernando, também vamos aí fechar em 5 minutos para podermos passar adiante. Muito obrigada. Sí, voy a aprovechar de hablar en español. Por favor. Ya que acá hay varios que me van a interpretar y muchos vamos a practicar el español. Fantástica la postura, la propuesta del profesor Antonio. De hecho, bueno, Virginia, que está aquí también, sabe mucho de nuestras conversaciones
y sabe mucho de nuestra visión que estamos tratando de trabajar, que es cómo hacer educación desde la espiritualidad hasta la mudanza climática, que esa es la propuesta que estamos abrazando. ¿Y por qué digo espiritualidad? Yo soy coach del área espiritual. Yo complemento el tema espiritual dentro de la educación y además soy gestor ambiental. Entonces, mezclo toda esta mixtura de prácticas y de habilidades porque entiendo y estoy convencido que si las personas no mejoran su armonía espiritual, su yo interior, no van a avanzar al siguiente nivel. Como se fala acá en Brasil, el siguiente platamar no van a llegar al siguiente platamar. Debemos primero superar nuestros yo internos que están en lucha permanente y después que logremos apaciguar ese proceso, recién avanzar. Y se van a abrir todas las opciones y posibilidades a 1000 por hora. Y por lo tanto, todo lo que le entreguemos a nuestros alumnos, ellos van a estar más preparados para percibir y recibir todo ese proceso y generar un juicio crítico, que falta mucho. Y en la escuela mi hijo estudia sexto básico, acá en Brasil, y me llama mucho la atención que no existe la práctica de la educación para el juicio crítico, para que ellos tengan su propio juicio crítico. Y por eso que es importante lo que falaba el profesor también, Eduardo, sobre la transversalidad, y ahí coloco un hincapié súper importante, porque no sacamos nada con educar sobre temáticas ambientales si esta no es transversal. Y cuando hablo de transversalidad no estoy hablando solamente que aparezca en todas las ramas o mallas curriculares, sino que además tenga alternativas para mejorar el proceso de relacionamiento con nuestro ambiente. Porque tomando lo que decía el profesor Antonio, que estoy de acuerdo porque he visto mallas curriculares que incorporan la temática ambiental a nivel universitario, por lo menos lo he podido pesquisar, pero me preocupa que muchas de esas introducciones a la temática ambiental están enfocadas a capacitar o entregar formación para reaccionar frente a impactos ambientales, pero no a cómo relacionarlos de buena forma con el ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ser expertos en cómo adaptarnos y mitigar problemas ambientales generados por el cambio climático, pero ¿qué va a pasar después? ¿Vamos a quedar tranquilos con eso? ¿Y por qué no aprovechamos de mejorar nuestro relacionamiento con el ambiente paralelamente y aprendemos a que el ambiente y todo lo que nos rodea es parte de nosotros? Y si nosotros impactamos el efecto mariposa, cualquiera de los integrantes de este ecosistema va a afectar a todos. Entonces no sacamos nada con saber y ser expertos ingenieriles en generar mitigación si no logramos entender que tenemos que mejorar nuestro relacionamiento primero. Y eso es lo que quería poner acá, porque creo que hay que avanzar en ese ámbito, que veo que se está avanzando, pero no creo que sea el camino más correcto. Es un camino, sí, va a lograr objetivos, sí, pero creo que deberíamos aprovechar el impulso de avanzar en un camino también mucho más sustentable en el tiempo y que no va a cambiar la mirada respecto a cómo nos estamos relacionando entre nosotros y con el entorno. Eso. Antônio? Bueno, só tenho a dizer graças. Excelente, Dr. Christian. Nós também teremos esta posição, incluso teremos outras atuações em la parte de espiritualidade, de uma forma fraterna, de uma forma ampla, né? Para que entendamos que os princípios de la ética, de la moral e de la família e tudo mais está muito próximo de princípios da espiritualidade maior e planetária, e nós também temos trabalhado com isso, e a mim me gusta muito ouvir isto, porque temos uma atuação muito forte em la academia, mas com este olhar que que também não há que aislar ninguno, porque se cree, ok, está muy bien, hay una sintonía, si no cree, está muy bien, porque es una decisión individual de cada uno, y este respeto, esta
identidade que nós temos com os outros, independente da fé, das crenças, é muito importante nesse momento para que nós podamos conseguir esta diferenciação que precisamos para cambiar nossas instituições e o modo do ser humano agir no planeta. Muito bem, doutor Ivo, por favor. Isso, Que no me aparece la manito a mí. Não, Mire, está bem. Já estou vendo sua mão. Está muito bem. Sí, interesantísimo la mezcla de saberes ahorita con doctor Eduardo, doctor Antonio, profesor Cristian. Y yo quiero agregar un elemento, que si bien es cierto que mi área es la parte de educación superior, los tres pilares centrales de la academia, la extensión y la investigación, es cierto pues que debemos impulsar a nivel universitario la variable ambiental. Pero ¿qué sucede? El problema está en que es el enfoque a nivel del currículo universitario. ¿Por qué? Porque en la mayor parte, como decía Cristian, yo hablo del pensamiento crítico. Nosotros en las carreras del currículo universitario aparece la materia de educación ambiental, pero es exclusivamente interpretativa. Ecología, ¿para qué sirve la ecología? ¿Qué es el medio ambiente? Pero en el momento de trascender hacia una posición que uno puede emitir un juicio para buscar soluciones, esa es la barrera que tenemos desde acá. Porque soy de los que creo que desde arriba no va a venir una solución clara. Porque desde arriba estamos hablando de cuestiones económicas, estamos hablando de políticas que dirigen los procesos y hablamos de lo que es el mundo ultra, super, el mega universo de lo que es el proceso capitalista, pues, vamos a decirlo así, independientemente de posiciones de derecha y de izquierda, no quiero trazar eso. Pero sí es importante que nosotros pensemos entonces en que desde abajo nosotros comencemos a forzar ese enfoque de la educación para poder trascender al cambio que necesitamos por respecto al cambio climático. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los rankings mundiales. Yo introduje un trabajo va a ser el próximo 23 de noviembre, creo que va a ser en la Universidad de New Oeste, el Congreso de Sustentabilidad y Rural. Yo introduje el trabajo, vamos a ver si ya pasa el primer examen, que tiene que ver con los rankings mundial, una competencia no competente. Porque en el caso de cómo nos miden a las universidades, tú encuentras en los indicadores y por ningún lado aparece la variable ambiental. Porque si nos evaluaran ese elemento, en todo el esfuerzo que estamos haciendo con esta red, el esfuerzo de los pensadores y profesores y docentes universitarios que estamos empujando la variable ambiental, nosotros subiríamos fuertemente y las otras universidades europeas tendrían que bajar. Entonces, ese elemento tan sencillo que nos permita como reflexión para buscar el posicionamiento de nuestra universidad bajo otra óptica, donde podamos incluir también a ese nivel de los rankings la variable ambiental para la evaluación en el crecimiento de lo que es la posteridad del futuro ambiental de nuestro planeta. Eso es. Exacto, profesor Ivo. Entonces, ¿cómo hablas de la variable, la introducción de la variable ambiental en los currículos? Y eso que hablamos acá en Brasil por ambientalización curricular. No hay necesidad de se hablar en una cátedra de educación ambiental aislada en el currículo. No es esto. La dimensión ambiental estar en el propio DNA de la universidad. Si la incorporación y la percepción de las cuestiones ambientales están en los currículos de los cursos de más grandes, no hay necesidad de se crear una o más disciplinas. Por esto, mi crítica al discurso que se hace ahora de una educación para el
cambio climático, para a crise climática. Então, se cria mais rótulo, uma tarjeta que não vai levar a nada, porque a maioria das pessoas, então, agora isso não é mais minha responsabilidade, é de Ivo, de Antônio, de Cristian, não. A responsabilidade é de toda de toda a universidade, da pessoa mais simples, do guarda, até o reitor. Isto é a ambientalização. Como dice el profesor Cristian, lo holístico del proceso. É sistêmico, muito amplo. Mas ainda é uma experiência, né? Temos que fazer. Em Brasil, havíamos avançado um pouco nessa dimensão. Infelizmente, recuamos, mas, como dizemos acá, o brasileiro não desiste nunca, nem depois de 7-1 contra a Alemanha em futebol. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a usted. Yo les envié por un enlace, precisamente por las tragedias climáticas que hay ahorita en Venezuela. Es fuerte, había unas cuantas víctimas, y ese cambio climático que ya se sigue observando fuertemente, lo pueden ver, lo busquen en las páginas en la web y van a encontrar cómo esto que decía el profesor Eduardo sobre la India, Bangladesh, en Venezuela, cómo cómo los carros se fueron, cómo los fue llevando la corriente de los ríos que se desbordaron, cómo se salvaron las personas que pudieron salvarse. Entonces, y ven la tragedia, pero después pasa la tragedia y no pasó nada. Pero la tragedia quedó, los muertos quedaron, y las respuestas anteriores para poder resolver es la que tenemos que buscar nosotros. Ese es nuestro compromiso. Sim. Nós estamos vendo essas tragédias no Brasil, agora Venezuela, já vimos Paquistão, agora recentemente, enfim, uma porção de outros países. E, como diz o senhor, como o que deveria ter sido feito e preparado não foi feito, né? Não está sendo preparado e não continua sendo preparado. Então, nós estamos trabalhando com desastres que estão aí, a cada dia aumentando e intensificando, porque isso já foi dito muitas vezes, eu também já escrevi muitas vezes, já falei. O problema é que eles estão cada vez mais intensos e mais próximos, né? Os desastres estão mais intensos e mais próximos uns dos outros. Então, e nós precisamos fazer, juntamente com os nossos gestores das cidades e dos estados e também da nação, o planejamento para os desastres, né? Com toda a organização, e é possível, existe todos os estudos sobre isso. Eu sei porque faço parte, sou coordenadora de um centro de ensino, pesquisa e extensão em proteção e desastres, junto com a Defesa Civil aqui no Brasil. E é isso que deveríamos fazer, deixar tudo organizado e ver de que maneira a melhor forma nós poderíamos deixar nossas cidades mais protegidas. Bem, eu agradeço imensamente a todos vocês, muito obrigada, doutor Antônio Fernando Guerra, por este momento tão importante de reflexão. Muito obrigada a vocês. Começou o doutor Eduardo dizendo que cada vez que ele está aqui, ele ouve coisas muito importantes nesta rede, e eu também, que estou desde o início, viu, doutor Eduardo? Estou desde o primeira reunião, claro, como coordenadora, não é? E tenho ouvido meus colegas dizerem coisas muito fantásticas. Eu quero passar, mas eu vejo que Marcelo levantou a mão, eu estou passando, mas enfim, eu vou abrir esse momento rápido, e nós vamos então falar de duas coisas, só Marcelo, lembrando, fiquem aí, por favor, para nos ajudar. Primeiro, se você ainda não olhou aqui do lado, ou então a gente pode até colocar embaixo,
preencha o formulário de presença. Estou copiando e colocando bem aqui agora. Preencha o formulário de presença, porque os certificados vão depender disso. Nós não podemos oferecer outro tipo de presença. É aqui, através do formulário. E segundo, por favor, fiquem conosco, porque nós vamos falar do nosso workshop e vamos falar do nosso portal. Marcelo, por favor. Era só para parabenizar o Antônio, excelente apresentação, Antônio, muito obrigado mesmo, assim, bastante interessante. Eu esses slides poderia disponibilizar para a gente, mesmo em PDF e tal? Sim, estamos aí na rede, é só eu vou pedir para a Irene, é isso, só salvar a internet para não ficar tão pesado. Tá bom. Pode colocar. Eu vi você falar que você está em São Paulo, é isso? Eu estou morando em São Paulo, estou há 9 meses lá, São Carlos, no interior de São Paulo. São Carlos. Não, tá bom. Isso. Eu achei que fosse aqui, São Paulo mesmo. Sim, lembra que nós conversamos um dia desse, inclusive, né? Então. Verdade. Mas o café será marcado um dia, então. Obrigado. Ok, maravilhoso, é isso que a gente precisa. E uma hora a gente... Isso, Irene, eu queria agradecer e já me despedir, tá? Porque está chovendo aqui, eu quero pegar a estrada e conseguir dormir no caminho. Tá bem. Para poder Nós chegar. agradecemos imensamente o teu tempo precioso, sua presença, seu trabalho, e dizer que parabéns, gente. Vamos aplaudir aí, doutor. Obrigado, gente. Nós que estamos aí na resistência pela vida, pelo planeta. A vida merece. Para todos. Vai com Deus. Deus abençoe. Vai com Deus. Então, nós temos trabalhado, eu e Antônio Fernando Guerra já e a família, conheço a família dele e tudo mais, já viajamos juntos e com o grupo da União Oeste, então, e falamos nesta direção, essa direção aí, vamos marcar esses cafés um dia, quando a gente puder mais uma vez. Então, vá com Deus, muito obrigada, amigos. Então, neste momento, é uma pena, porque ele tem excelentes ideias. E nos temos no encontro da rede, no próximo mês aí, né? No próximo mês. E quando tiver reunião do portal, se você puder, entre para dar palpite, porque ele tem muito conhecimento, pode nos ajudar também. Eu só faltei para a reunião até agora. Tá bem. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Bem, amigos, então, todos, por favor, preencham o formulário. Agora, já, não esqueçam. Segundo, por gentileza, eu gostaria de dar alguns recados que são rápidos. E, Tayane, você que está aí conosco, Virgínia, todos vocês, se lembram mais algum, me ajude. Primeiro, olha, nós temos agora até dia 20, até depois de amanhã, último prazo para algum artigo que está aí meio ainda em término, que ainda tinha alguma necessidade de encerrar, porque foi prorrogado mais 5 dias o prazo para os trabalhos para o workshop internacional da rede, que todo ano nós fazemos. O doutor Ivo já foi um que já mandou, Tayane já mandou, que eu sei, Virgínia já mandou, eu não sei mais quem que mandou aqui, se mandaram, fale aí, pode abrir o microfone. Fale, Leonardo, você também mandou trabalho? Desculpa, tive que me conter, Antônia, desculpa se o microfone estava aberto. Eu fiz junto com o Alisson e com a Antônia, ela é a minha, como posso dizer, ela é minha ajudante. Orientadora? Orientadora. Eu sou professor dela sobre sociometria, que é uma coisa que eu trabalhei há anos. Entendo. Então, eu tenho 2 materiais, e um aluno meu antigo entrou agora há pouco. Eu peço desculpas, ele não pode participar do nosso workshop agora há pouco, por causa que ele estava em aula, tudo bem? Certo. E pode ser resumo, por causa que artigo demora muito para produzir. Resumo até 5 páginas, Tayane? Fale aí rapidinho. Pode ser resumo até 5 páginas, não aquele pequenininho assim, mas que um pouquinho maior. É de 3 a 5 páginas. 3 páginas já está.
constando também com a capa, né? A contracapa. Nós não usamos capa, tem o título, tem o nome dos autores, aí tem um resuminho, aí você escreve sobre, aí vem as referências bibliográficas, terminou, Sim. tá? Obrigado. É rapidinho, dá para fazer. Lamento, é por causa que tanto eu quanto o meu aluno Carlos, nós somos novatos. Não, tá ótimo. Nós estamos aqui para ajudar, e os novatos são muito bem-vindos, porque um dia fomos novatos. Não é, doutor? Era só isso mesmo. Eu queria ter certeza absoluta de que o meu trabalho e o do Carlos também tá finalizado. Apenas isso. Pode ser. Então, só tem um padrão, tem um modelinho, tá? Da BNT. Além da BNT, que é o normal, ele tem um modelinho, assim, que tem ali como se fosse olhando aqui para a rede, tá? Leonardo, tem um modelinho e tal. Eu vou te mandar no WhatsApp os modelinhos, tá? Sim. Daí é só você pegar lá e colocar o teu texto. Tá bom? Beleza? O Alisson também deu muita, como fala? Ele deu muito trabalho? Muita chance. Ele nos apoiou. A Sim. Antônia tá mesclando, o Alisson é um monstro. Tudo Ele bem. conseguiu em um dia construir tudo para nós. Tá ótimo. Então, olha só, veja bem. Agora eu pedi mais 5 dias. Esses 5 dias de 15 a 20 aí eu pedi, porque eu sabia que uns ou outros estavam em processo. Então, uns com coisas mais elaboradas, maiores, eu sei, de pesquisa. Então, tá tudo certo. O importante é que vocês participem. Bem, agora, nós também precisamos que aqueles que se inscreveram ou que queiram ainda, pode ser, né, Tayane, mais alguém que ainda queira avaliar trabalhos do workshop, que então se inscreva ou fale para a Tayane, pode ser até aqui eu estou vendo aqui o Hector, que já mandou com a professora Luciana Ribeiro, excelente, nossa amiga, então, e que vocês e o Eduardo dizendo, sim, novatos somos todos, né? Não temos, não são maestros, somos todos aprendizes. A gente diz isso na rede, um dos slogans da rede somos todos aprendizes, né? Da rede brasileira de educação ambiental, a gente usa muito isso já há muito tempo, é muito importante. E eu estou dizendo, e aí eu gostaria de dizer para vocês que quem quiser avaliar trabalho, para alguns que têm os currículos iniciais, ou alguns que têm ainda essa coragem, essa disposição, não é? Mesmo que já são consolidados doutores, não há problema, é muito bom. Nós temos ainda condição, porque serão muitos artigos, então, se você pode, ao invés de a gente mandar 10 para uma pessoa, se a gente puder mandar 5, puder mandar 4, é muito melhor, não é? Porque para que sobrecarregar tanto as pessoas? Não há necessidade. Então, se você quer ainda ser avaliador de artigos, escreve aí no chat, e a Tayane manda as informações para vocês, ok? E, claro, que eu tenho certeza que você já bloqueou na sua agenda os dias do seminário, né? Por favor. Porque nós precisamos estar juntos, né? De 23, deixa eu pegar aqui, 23 a 25 de novembro. O 26 está dentro do nosso cronograma, mas o 26 serão visitas técnicas aqui no Paraná. Então, se você estiver presencial, você vai poder participar de visitas técnicas, vai se inscrever, vai ter que ver lá já a programação e deixando pronto, porque agora só falta um mês. Se você não vai estar presencial, todas as atividades, menos visita técnica, obviamente, nós vamos ter elas híbrida, assim como estamos agora. Inclusive, vocês vão apresentar o trabalho de vocês de forma online. Então, fiquem tranquilos, já fizemos isso desde o primeiro workshop com muito sucesso e cada vez a gente tem plataformas e organizações melhores, vai dar muito certo, vai ser muito bom. Então, é isso. Qual o perfil para ser avaliador de artigos? Hector, a gente pede que seja pessoas que escrevem bem, pelo menos mestrando
mas que se garanta de escrever bem e tal, ou então mestres em diante, doutorandos e por aí afora. Porque esta parte nós deixamos os nossos graduandos ou mestrandos que ainda se sintam um pouco inseguros, que não são professores, que não estão acostumados a corrigir coisas e trabalhos científicos, a gente deixa esta tarefa para os que já estão acostumados, que estão nessa proposta já de ser um doutorando ou um mestre, porque aí já passou por toda uma banca, né? De um mestrado, certamente aprendeu o formato básico de um trabalho científico, né? Então, precisamos disso. É este o perfil. Fora isso, todos são muito bem-vindos e muito bom que queiram vir. Se tiverem muito lotados da agenda, deixa para o povo mais jovem, que é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo, né? Fala, Marcelo, pode falar. Desculpa, começou um pé d'água forte aqui, né? E ontem choveu forte, eu fiquei sem energia. Então, se eu sumir, ai, não foi sem some, querer, não. tá? Não, só deixei avisado, porque ontem está tendo muito pico. Tá, teve um problema aqui na rede do condomínio e está tendo muito pico de energia. Tá. Então, pode ser que eu vá, volte, etc. E Espero eu também estou tão lotado que eu vou pedir desculpa, mas não vou poder revisar nada. Não, eu já sei. Eu já sei. O que eu estou querendo que você não suma é para a gente falar um pouquinho do portal. Então, eu ia pedir para a gente adiantar isso enquanto Não, é agora. temos. É agora. Ótimo. É agora. Ótimo. Perfeito. Marcelo, eu sei que você... Olha, doutor Eduardo, eu não sei se na outra reunião que nós falamos alguma coisa de portal, estava Marcelo Morandini, que é da USP, professor da USP, e doutor Eduardo Tapia, que é da Universidade... Desculpa, me ajuda, Eduardo? UDS, do Paraguai. UDS. Isso, eu sabia que era do Paraguai, Eduardo. Isso. Então, olha, eu quero colocar vocês dois em contato, porque os dois são da área tecnológica aí, que trabalha com essas áreas. Eu acho que você mandou até o e-mail dele para mim, né? E vice-versa. Isso. Tá ótimo. E aí, eu pedi ao Eduardo, porque ele Olha, eu que estou em falta com o Eduardo, e não fico... Eu sei que quando a gente tem muita coisa para fazer, os colegas entendem. Nós tínhamos que acertar algumas coisas e a gente atrasou um pouco a questão do portal. E ele sabe, tem falado comigo, mas agora nós vamos construir. Vai dar certo. Agora é a hora. Tá certo. Então eu quero, agora neste momento, eu pedi ao Eduardo que se ele tivesse uma proposta, alguma coisa que ele pegasse, ele nos mostrasse para adiantar do que a gente está falando assim, de forma solta. Então, Eduardo, o tempo para você... Espero que o Marcelo não caia e que nós, todos os outros, vamos dar as nossas sugestões a partir do olhar técnico deles, por favor. Sí, bueno, en esta etapa inicial, mi expertise es en el área de creación de instrumentos de información y portales, específicamente de instituciones, sobre todo a nivel público. He participado en la creación de portales de información para el Banco Mundial, para el BID y para diferentes ministerios de educación en Asia, en África y también en Centroamérica. En el entendido que, a mi juicio, la única manera de poder actuar es en base a información real, y esta organización, esta agrupación, esta red tiene mucha información para mostrar. Por eso desde un principio yo recomendé la creación de un portal. No tiene mucha ciencia la creación física de un espacio de visualización de una información. Solamente tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos que ese portal contenga. Hay algunos elementos básicos que tienen que ver con noticias, publicaciones, un banco de videos. Lo dejo entre comillas si es que vamos a implementar un blog de intercomunicación, link a bases de datos externas, un pequeño listado de especialistas que existen dentro de la red para poder ser contactados por alguna otra institución o estudiante que lo quiera vincular de alguna manera, publicaciones de investigaciones que hayamos hecho a partir de la red, líneas de investigación que están en desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que nosotros como integrantes de la red quisiéramos que sea parte de este portal.
Yo he estado viendo algunos modelos y lo primero que quedábamos por definir, Irene, era la dependencia, porque en la página de UniOeste existe un link hacia la red de resiliencia. Está presente ahí la red dentro, está colgado del portal de la universidad. Entonces, recuerdo que una de las cosas que había que definir es si íbamos a poder alojar el portal en el servidor de la universidad o si bien lo hacemos por fuera. Otra cosa que quedamos por definir era el equipo de no más de 5 personas que íbamos a trabajar específicamente en el desarrollo de esto, con la sugerencia de todos los profesores, pero sí necesitábamos a alguien que nos hable de lo institucional, el uso de colores, qué sé yo, licencias, patentes o lo que sea. Una persona que esté encargada de definir cuál es el contenido que se suba específicamente a la red. De más está decir que todo contenido que subamos tiene que ser filtrado, tiene que ser evaluado por alguien. Tiene que definirse también la persona que va a alimentar periódicamente el portal. He visto que, por ejemplo, el Facebook está permanentemente alimentado. Yo no sé quién hace ese trabajo, pero perfectamente lo podemos hacer también para la red, para el portal de información. Entonces, más que modelos, yo les quiero mostrar simplemente lo que he encontrado aquí. Me avisan si lo pueden ver, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Sí. Entonces, dentro del portal de la universidad está el link a la red de resiliencia, donde hay información sobre nosotros, lo que hacemos, libros y todo lo demás, que de alguna manera tendrá que ser parte del nuevo portal, o si la decisión es colocar todo al interior de esta página. Es algo que la política de la universidad tendrá que definir. Como es